Eu espero ter despertado a sua curiosidade com essa história do mapa. Você tem ali o mapa do tesouro que mexe com a imaginação das crianças e eu gostaria de compartilhar com vocês nessa aula algumas informações sobre um mapa. Na verdade, o que eu chamaria do verdadeiro mapa do tesouro. Imagine se você descobrisse um mapa, não esse mapa antigo das histórias infantis sobre tesouros perdidos, mas você descobrisse um mapa sobre si mesmo, um mapa sobre a sua vida. Se você descobrisse informações que podem mudar a sua vida. Na expressão que eu usei no título da aula, um mapa de autorredefinição existencial. Mas o que é isso? Será que é possível mudar relacionamentos? Será que é possível mudar hábitos? Será que é possível fazer transformações que alterarão os rumos da minha saúde? Será que é possível ter uma vida plena? Será que existe um mapa para isso? Será que existe um roteiro que eu posso seguir e chegar nesse ponto? A minha convicção é que existe. Existe a possibilidade de autorredefinição existencial. Hoje nós vivemos numa cultura, a cultura do nosso tempo, ela é marcada pela ideia da plasticidade. A existência é algo moldável. Você pode pensar em termos de atalhos, das cirurgias plásticas que estão disponíveis, das mudanças cosméticas, ou você pode pensar num nível mais profundo, de que é possível moldar a vida com a ajuda do Criador, que é possível, seguindo princípios que são princípios que estão na Palavra de Deus, você redefinir aspectos da sua existência e com isso colher benefícios na sua vida. Bom, algumas coisas sobre esse mapa que eu preciso dizer ainda que em caráter introdutório. Obviamente é pessoal, né? Trata-se de um caminho, de uma trajetória feita por mim. Há alguns anos eu comecei a me sentir bastante cansado, né? Por conta do ofício, também por conta de prazer pessoal, sempre li bastante. Mas comecei a observar que já não conseguia permanecer lendo por muito tempo seguido. Vinha a sonolência, ou às vezes a dificuldade de assimilação daquilo que estava sendo lido. Deve ter acontecido com você, você lê um parágrafo, e aí você, o que foi que eu li mesmo? Porque a mente está em outro lugar e você volta naquele parágrafo, relê, e às vezes tem dificuldade de lembrar-se daquilo que estava lendo. Eu já, nesse período, vinha me exercitando com alguma regularidade, mas ainda assim sentia bastante cansado, me sentia bastante cansado. Foi então que eu fiz algumas alterações na minha alimentação, nada drástico, nada muito radical, e percebi uma melhora sensível, uma melhora importante no sono, uma melhora importante na capacidade de concentração. Isso foi mais ou menos em 2014. Nós estávamos, presbítero Ítalo, os presbíteros que estão aqui vão se lembrar, nós estávamos a todo vapor nos preparativos do Sesc Centenário. E como consequência dessas mudanças, eu perdi uns quilos, nada demais, mas algumas irmãs e alguns irmãos observaram. E não era incomum que chegassem para mim e dissessem: reverendo, o senhor está emagrecendo, o senhor está bem? O que está acontecendo? E aí eu dizia o seguinte: é o Sesc. Ah, é o Sesc Centenário, está dando muito trabalho para o senhor, né? Eu dizia: não, é o Sesc que tem ali na Dr. Vila Nova. Eu comecei a frequentar a academia lá. De fato, naquela época, eu ia na academia do Sesc, da Dr. Vila Nova, não vou mais, mas naquela época utilizava. Mas a mudança não foi por conta disso, ou seja, eu nunca
achei que eu estivesse acima do peso, e nem fiz as mudanças para perder peso, mas foi uma das consequências visíveis para as pessoas. Então, esse mapa é um caminho aí de 5 anos, mais ou menos, que eu tenho trilhado, né? Portanto, é algo pessoal que eu tomo a liberdade de compartilhar com vocês. Mas é também uma descoberta pastoral. Um dos grandes privilégios de ser pastor é poder acompanhar a vida de muitas pessoas num período de muitos anos, né? Acompanhar as alegrias, as celebrações festivas, as conquistas, mas também acompanhar os momentos tristes, as enfermidades que chegam, muitas vezes incapacitantes, celebrar, não é, o estar presente, oficiar momentos de luto. Isso é parte do trabalho pastoral. Mas não só isso, também é parte do trabalho pastoral lidar com o sofrimento, né? Com pessoas que estão em crise, né? Passando por momentos difíceis. E eu conto isso para vocês, não para que vocês tenham pena de mim, né? Porque eu fui chamado por Deus para ser pastor, estudei, continuo estudando para ser pastor, portanto, isso faz parte do trabalho, como todas as atividades têm, evidentemente, as suas dificuldades e os momentos que são difíceis. Então, não é para isso, mas eu percebi que lidar com o sofrimento dos outros, isso que normalmente as famílias experimentam, que é a cada década, a cada 20 anos, perder alguém, ter alguém na UTI, receber uma notícia que alguém está enfermo gravemente, os pastores vivenciam todo mês, às vezes toda semana. Ontem mesmo eu recebi um telefonema de uma pessoa, de um familiar, de uma pessoa que estava no hospital aguardando a mudança para o quarto, tensa. Isso é rotina, né? Lidar com sofrimentos. Às vezes ouvir depoimentos que são depoimentos pesados, né? Isso nos afeta. Então, o mapa vem também numa percepção de que se eu não fizesse alguma coisa, eu não duraria muito. Ou seja, se eu não me cuidasse, a chance de conseguir chegar, né, na velhice com alguma qualidade de vida seria muito reduzida por conta do impacto de toda esse sofrimento e essas experiências que são experiências intensas. E às vezes não só a intensidade do luto, não é da dor, mas às vezes da alegria, né? A mudança de um ambiente para o outro, né? Às vezes oficiar um funeral e celebrar um casamento no fim do dia. Você muda de temperatura radicalmente, isso já aconteceu, né? Aliás, teve um dia que foi ceia, batismo, funeral e casamento, tudo no mesmo dia, né? Então foi completo a experiência. Mas o fato é que cuidadores, né, sejam pastores, médicos, enfermeiros, psicólogos, pessoas que lidam com os outros e que lidam com o sofrimento dos outros, têm um impacto e precisam cuidar de si mesmos, né, se quiserem avançar sem sofrer tantas consequências disso que fazem, sem sofrer um colapso emocional. Mas também há um outro aspecto importante, que é uma visão global. O mapa é uma visão global. Nós dispomos hoje de muitas informações sobre comportamento humano, sobre saúde, sobre desenvolvimento humano. Você pode estudar a vida, a existência humana na perspectiva teológica, psicológica, econômica, inúmeras perspectivas. E todas essas perspectivas, naquilo que os consensos científicos vão se formando, essas coisas vão sendo compartilhadas conosco. Mas nós sofremos um mal terrível, que é o excesso de especialização. Então você tem muitas informações espalhadas, você tem muita pesquisa, mas há muita dificuldade de juntar essas coisas, de organizá-las e de criar um roteiro, um mapa, ou seja, alguma coisa que seja possível de ser colocado em prática. Além das leituras, não é, em teologia, eu
tive a oportunidade, alguns anos atrás, quando morei em Curitiba, de lecionar nos cursos da área de saúde uma disciplina chamada Antropologia da Saúde e da Doença, ou Sociologia da Saúde, como é conhecido também em outras faculdades, que é um ramo das ciências humanas que estuda as diferentes abordagens diante desses fenômenos que nós chamamos de saúde e doença, não é? E desde então, isso foi 2004, 2005, eu fiquei mais atento, não é, para informações nessa área. Mas por conta da teologia, da leitura da Bíblia, da experiência pastoral, a dimensão espiritual também é uma dimensão importantíssima, que numa visão global a respeito do ser humano, ou seja, de um mapa da vida humana, precisa ser colocada na balança, né? E conhecimentos vindos do campo espiritual precisam ser conciliados com as informações da dimensão material. E por último, o mapa é uma visão também sapiencial, né? O que é essa sapiência, né? O que é essa sabedoria? Nós temos na Bíblia os livros que nós chamamos de literatura de sabedoria. Basicamente, essa literatura é como eu devo viver. Tome Provérbios e você terá reflexões a respeito das mais diferentes áreas da vida para quem quer viver a sua vida de modo adequado. Essa é a chamada literatura de sabedoria, mas não só na Bíblia, né? Todos os povos, todas as culturas, todas as religiões produziram a sua literatura de sabedoria, ou seja, como eu devo viver a minha vida, como eu devo me comportar. Esse mapa é um esforço, não é, de levar uma vida sábia, de viver com sabedoria, de tomar aquele conhecimento da visão global, ou seja, o conhecimento científico produzido em diferentes campos, reuni-lo e organizá-lo de uma forma que ele possa ser praticado, que ele possa ser administrado, que ele possa ser vivido. Eu gosto muito de uma definição de um rabino inglês que diz que a ciência, ela parte as coisas, ela estuda os detalhes para descobrir como as coisas funcionam, mas a religião junta para dizer o que elas significam. Ou seja, você tem muito conhecimento fragmentado, mas o esforço da síntese, ou seja, é próprio das religiões o conhecimento sapiencial, ou seja, transformar esses fragmentos num todo que tenha alguma organização e que tenha alguma utilidade prática para o bem-estar humano. Muito bem, feita essa introdução sobre o mapa, eu faria para você algumas perguntas, não é? Onde você quer chegar? E não me diga que eu já vivi bastante, eu já conquistei todas as coisas. Sempre há algo mais que você deseja para a sua vida, né? Onde você quer chegar? Quer ter mais qualidade de vida? Você quer aumentar a sua produtividade? Ou seja, eu falei no início de que a minha caminhada tem um momento ligado ao cansaço, né? Você quer aumentar a sua produtividade, você quer ter mais tempo para você e para a sua família, você quer cuidar da sua saúde, ou seja, cuidar melhor da sua saúde, diminuir a ansiedade. A ansiedade é terrível, terrível, produz danos terríveis na saúde humana, na vida humana, nos relacionamentos. Dormir melhor, conhecer mais a Deus. Mas eu achei que fosse sobre saúde. É sobre saúde também, mas é sobre conhecer a Deus, porque a vida, ela não está dividida ou departamentalizada como nós pensamos. A vida espiritual e o que nós chamamos de vida material, ou seja, a espiritualidade no material e a materialidade naquilo que é espiritual. Nós é que, por conta do pensamento grego, separamos essas coisas de uma forma radical. Mas o pensamento hebraico, o pensamento bíblico, não separa o material do espiritual e o espiritual do material. Portanto, pense por alguns instantes, onde é que você quer chegar nesse momento da sua vida? O que mais você acrescentaria nessa lista das suas perguntas? Mas certamente você quer chegar em algum lugar. Por isso a ideia de mapa é tão fascinante.
é porque é um movimento na direção daquele ponto onde nós queremos chegar. Você quer causar um impacto positivo na comunidade? Você bem produz bem para os outros. Você pode servir melhor os outros, você pode causar impacto no lugar onde você está. Bom, vamos falar um pouquinho sobre existência, já que nós falamos de autorredefinição. A existência tem diversas dimensões. A primeira delas é o que eu chamaria de subsistência. Você já ouviu falar de agricultura de subsistência? É aquilo que o trabalhador produz para a sua própria manutenção. Nós somos seres que subsistem de pão, de água, de arroz e feijão. Ou seja, nós precisamos de comida, nós precisamos de alimento, nós precisamos de sustento. E isso recorda a materialidade da nossa vida. Ou seja, nós somos seres biológicos, nós precisamos de sustento. Muito do cristianismo espiritualiza excessivamente as coisas, ou seja, como se nós fôssemos seres imateriais. Não, nós somos seres materiais, ou seja, físicos. Nós subsistimos no tempo e no espaço. Mas a existência tem uma dimensão fundamental também, que é a coexistência. Você não existe sozinho. Embora nós tenhamos sido infectados pelo individualismo, mas nós coexistimos. Ou seja, você pertence a uma família. O ser humano, diferentemente dos outros animais que nascem biologicamente mais ou menos prontos, o ser humano demora 20 anos, 25, 30, não é? Tem a graduação, a pós-graduação para estar pronto para viver. Nós coexistimos, nós não somos independentes ou dependentes, nós somos interdependentes. Nós estamos ao lado de outros seres humanos. Também há uma outra dimensão que é a proexistência, e a essa nem todos chegam, que é quando você é capaz de existir pensando no outro, em transformar a sua existência em algo que faz bem para o outro. Nós vimos na primeira aula com o reverendo Reginaldo o tema da ecologia, vimos na aula passada com o Volney o tema da crise existencial. Nós precisamos de água, nós precisamos de alimento, nós precisamos da coexistência com os outros para que a nossa saúde, o nosso bem-estar sejam mantidos. E nós precisamos da dimensão espiritual para que nós saibamos que nós não existimos por nós mesmos e para nós mesmos. Existimos para Deus e para servir aos outros. Quando nós falamos em autorredefinição existencial, o que eu tenho em mente é você levar a sério essa dimensão material, ou seja, você subsiste, você coexiste ao lado dos outros. Portanto, redefinir a existência significa redefinir os relacionamentos, e você precisa de uma missão de vida, você precisa de propósito para a sua vida ligado à existência também dos outros. Bom, feita essa introdução, algumas coisas que a gente precisa lembrar que são importantes, né, nesse mapa. A primeira delas é o que você tem aí, que é o modelo biomédico de saúde. Tem aqui alguns médicos, né? Então serei cauteloso na crítica ao modelo biomédico, mas é uma crítica antiga, não fui eu que inventei. Ou seja, existe uma medicalização da vida humana, né? Inclusive do sofrimento. As pessoas, diante da ameaça do sofrimento, já querem uma pílula para não sofrer, né? Para não passar por nenhum tipo de contrariedade. Mas esse modelo biomédico é um modelo também que está fundamentado numa indústria pesada dos medicamentos. É uma indústria que visa lucro, né, que quer vender mais remédio para as pessoas. Eu também tenho que ser cauteloso em falar a respeito de remédios, porque a minha mãe é uma pessoa que gosta muito de tomar remédios.
né? E um dia desses ela estava em casa e fui pegar alguma coisa lá na caixa de remédios, né, para dar para um dos meninos, um dos meus filhos, e ela viu um remédio e falou assim: ah, esse eu não experimentei ainda. Aí eu disse para ela, falei, tem comida para experimentar, né? Remédio não é uma coisa para experimentar, não é? Mas o modelo biomédico vende o remédio como um produto, objeto do desejo, não é? Desde a embalagem, da propaganda e de tudo que a gente tem. É um modelo intervencionista, um modelo que trata da doença e não da saúde, um modelo que praticamente ignora o estilo de vida gerador das doenças. Infelizmente, parte ainda da medicina e da nossa cultura se volta para a saúde nessa perspectiva, né, para a existência humana nessa perspectiva. Outra coisa também que tem chamado a atenção nos últimos anos é o modelo de saúde mental. Um modelo na psicologia, na psiquiatria, que foi desenvolvido estudando as doenças, né, estudando os distúrbios, as perturbações, as patologias. De alguns anos para cá, estudos têm sido feitos, né, muitos deles divulgados, não com base na doença, mas no estilo de vida mantido por pessoas que chegaram numa idade avançada de modo saudável. É uma perspectiva interessante, né? Há um estudo que tem sido divulgado naquela série de palestras TED Talks, que vai bem nessa direção, nós utilizamos inclusive num Ressurgência. É uma coisa boa, porque muda o foco da doença, daquilo que não funciona, daquilo que dá errado, que é uma parcela da população, para os hábitos que são hábitos saudáveis e que levaram as pessoas a uma vida longeva, ou seja, uma vida satisfatória. Então, isso também deve ser levado em consideração no nosso mapa. Só para ilustrar, mas há muitas informações circulando nesse sentido. Exercício físico é bom remédio contra a depressão, diz estudo. Um estudo feito que precisa, obviamente, ser aprofundado, né, e ganhar a escala necessária, mas mostrando que alguns tipos de depressão, em alguns tipos, a medicação poderia ser substituída ou, em havendo atividade física, os efeitos seriam os mesmos da medicação. Se você toma medicação, não vai deixar de tomá-la sem falar com o seu psiquiatra. Mas é uma coisa mais ou menos óbvia, né, que a atividade física produz esse tipo de bem-estar na vida das pessoas, mas que vai sendo confirmada. Quais são as dietas que matam mais que o cigarro? Esse é um estudo também interessantíssimo. Dieta, e não dieta no sentido de emagrecimento, mas os hábitos alimentares que são mais prejudiciais do que o consumo do cigarro. Isso acende uma luz para nós, né, da importância que o estilo de vida adquire na nossa história. Mas voltando então para a história do mapa e para a minha história, para o meu depoimento, o que eu percebi é o seguinte: se eu quiser ter alguma qualidade de vida, eu preciso fazer uma equação que passe por essas coisas aí: alimentação, estresse, exercício, e tudo isso que você está vendo. Mas aí você vai dizer: puxa, mas tem muita coisa aqui, né? Se eu for ficar montando isso aí, eu não vou fazer outra coisa na minha vida, senão ficar me preocupando com isso. Sim, há muitas informações, mas que elas podem ser resumidas em algumas coisas muito simples que eu passo a compartilhar com você. A primeira delas é o movimento. O mapa começa com o movimento e tem no movimento um ponto fundamental. Segunda questão importantíssima: alimento. Movimento e alimento. Terceira, pensamento. O que ocupa a sua mente, como você cuida da sua vida interior
da sua vida intelectual, da sua vida espiritual, nesse sentido do pensamento, tem importância fundamental. E a última letra do mapa, atitude. Ou seja, não é a meditação, a contemplação apenas, mas as nossas ações, os nossos hábitos. Isso é que nos conduz a uma vida satisfatória, a uma vida de bem-estar. Então, resumindo para vocês, e aí vocês vão levantar e vão embora, né? Já está o mapa todo aí. Movimento, alimento, pensamento e atitude. Se você quer ter bem-estar, se você quer uma vida produtiva, se você quer uma vida com os relacionamentos em ordem, se você quer alcançar as suas metas, se você quer chegar lá, eu não sei onde é esse lá para você, mas se você quer alcançar alguma coisa na sua vida, você precisa prestar atenção nessas 4 coisas: o movimento, o alimento, o pensamento e a sua atitude. E precisa, obviamente, a partir da sua experiência, ou seja, da sua história, da sua biografia, das suas condições físicas, da sua idade, fazer os ajustes necessários e caminhar nessa direção. Vamos, então, para a primeira estação do nosso mapa? Movimento. Veja que informação interessante. Hoje, as pessoas não morrem mais pelos mesmos motivos que há anos morriam. Pontes de safena, catéter, marca-passo, transplantes e uma série de outras intervenções médicas podem resolver problemas graves e nos dar uma sobrevida de muitos e muitos anos. É a realidade. E essas intervenções serão cada vez mais frequentes e a sobrevida tem sido estendida. A média de vida no Brasil hoje está em 75 anos, mas ela sofre o impacto das mortes violentas, principalmente de jovens, o que puxa a estatística para baixo. Se eliminadas essas mortes, ela passa de 80. Ou seja, pessoas numa condição normal de vida, com cuidados razoáveis, vão passar dos 80 anos de vida. Essa é a situação que nós vivemos hoje. E a medicina deu a sua mão para isso, com todas essas intervenções empurrando a nossa vida para frente. Mas chegam os males da vida sedentária. Aliás, hoje na Folha de São Paulo eu li de manhã um artigo do Dr. Drauzio Varela sobre demência após os 60 anos, e ele comenta alguns estudos que têm sido feitos, mas como a atividade física, inclusive naqueles casos em que há geneticamente a aparição em famílias de doenças que causam demência, inclusive nesses casos que têm a composição genética, a atividade física reduziu significativamente a aparição da doença. Está no texto de hoje da Folha de São Paulo, publicado por ele. Mas veja os males da vida sedentária. A inatividade física custou para o mundo 67,5 bilhões, o mesmo número do PIB da Costa Rica. Por que você deve se colocar em movimento? Porque é uma questão de amor por si e de amor ao próximo. Recursos são drenados para socorrer as pessoas que sofrem em decorrência da sua vida sedentária, ou males que são produzidos pela vida sedentária. Ou seja, na equação geral de justiça, colocar-se em movimento significa amar o próximo, além de amar a si mesmo. Recursos que podem ser investidos no bem-estar dos outros e a soma não é pequena. Mas quanto de movimento você precisa fazer? 150 minutos de atividade intensa ou moderada, segundo a Organização Mundial da Saúde. 150 minutos. Será que é muito complicado isso? Será que é impossível fazer 150 minutos de atividade física? Por semana. Eu falei quanto?
150 minutos por semana, né? Eu fiquei com medo que tivesse falado por dia, né? Aí ia todo mundo embora daqui, né? Obrigado. Mas 150 minutos de atividade física intensa ou moderada. Agora, não é bom falar sobre isso, mas precisa ser falado, né? E muito do meu trabalho pastoral tem contato direto com essa realidade, que é o que está aí na tela. Os brasileiros passam, em média, seus últimos 11 anos de vida com a saúde comprometida, necessitando de ajuda de cuidador, sem quase nenhuma autonomia, com atividades diárias limitadas, alto custos de remédios, médicos e intervenções hospitalares esporádicas. É grave isso, é grave. Custa muito dinheiro, dá muito trabalho, torna a vida terrível e não precisa ser assim. Não precisa ser assim, é isso que nós precisamos entender. Ou seja, não é inevitável, não é inevitável. Né? Tirado alguns casos certamente graves, né? Mas com a quantidade de informações que nós contamos hoje, com os recursos disponíveis para cuidado da nossa vida, ou seja, você não precisa passar os últimos 11 anos da sua vida, é muito tempo para passar dando trabalho aos outros, não tendo satisfação, ou seja, sofrendo os últimos anos da sua vida. Nos países mais desenvolvidos, a média cai para 3 anos. Ou seja, nós estamos com 11 anos, 3 anos. É óbvio que haverá alguma debilidade, que nós precisaremos de cuidados na vida, na velhice, né? Ou seja, atingindo uma longevidade, mas 11 anos é muito tempo, né? Para uma vida de dependência, para uma vida de sofrimento. Bom, nós estamos aqui para falar de Bíblia, não é? Então, vamos para a Bíblia? Será que tem exemplos na Bíblia que são estimulantes nesse sentido? Veja Abraão. Foram os dias da vida de Abraão 175. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Ditosa velhice, avançado em anos, ou seja, pleno de anos, com a vida vivida na sua plenitude. Não sei se você vai chegar a 175, mas que chegue aos 75, aos 80, aos 90, não é? Mas em ditosa velhice, sem os males que vão sendo agregados por conta do estilo de vida, que podem ser eliminados, que podem ser controlados. Outro personagem bíblico, Moisés. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Não vou nem falar de Caleb, que em idade avançada dizia, dá-me este monte. Né? Agora, vamos pensar o seguinte, né? Sei lá, mas a contagem do tempo deve ter alguma diferença no cronograma, no jeito de contar a idade desse período, né? Mas o fato é o seguinte, Moisés e Abraão eram o quê? O que eles faziam? Eles são os patriarcas, os pais da fé, mas eles são conhecidos por que estilo de locomoção? Peregrinos. Eles eram peregrinos. Então 40 anos no deserto faz bem, não é? Você vai dizer, tudo bem que recebendo o maná, não é? Que Deus enviava, mas o movimento fazia parte da vida deles, como fazia. A gente toma o Brasil de algumas décadas, não é? Você percebe a diferença.
Estou dizendo isso para enfatizar a importância do movimento e a possibilidade dessa ditosa velhice, ou seja, da vida ser vivida na sua plenitude, sem os males que nós agregamos por conta do nosso estilo de vida. Nós precisamos mudar a nossa visão da relação entre Deus e o corpo. Eu disse para vocês que nós temos não uma visão judaico-cristã, nós temos uma visão grega. Uma visão grega, ou seja, existe o espírito, o imaterial, existe o material. O material tem menos valor do que o espiritual. Esse é o raciocínio nosso. Ouvi, não faz muito tempo, num funeral, um pastor, não era da nossa denominação, por exemplo, dizendo que nós somos seres espirituais tendo uma experiência material, que Deus teria a alma eterna criada, Ele teria mandado para esse corpo e depois Ele recolheria. Isso é espiritismo, isso não é cristianismo. Na visão cristã e na visão judaica, a alma e o espírito o espírito e o corpo são coisas inseparáveis, ou seja, a dimensão imaterial e a dimensão material. Tanto que Deus é o Criador, a teologia cristã, o mundo não é um acidente, não foi criado por demônios, o mundo foi criado por Deus e Deus viu que era bom. Ou seja, toda a criação que Ele fez. Deus se fez humano. Ele assumiu um corpo, como o meu corpo, como o seu corpo. Ele se tornou humano. Jesus ressuscitou nesse corpo. Ele se alimentou depois de ressuscitado. Nós cremos na ressurreição do corpo. Isso aponta para a inseparabilidade entre a dimensão corporal e a dimensão espiritual. Agora eu queria pedir para você, onde você está, que você olhasse e veja se tem algum lixo aí onde você está. Lixo. Tem alguma cesta de lixo, saco de lixo, alguém deixou papel de bala, Está no bolso. Seria ruim. Está no bolso. Está no bolso. Seria ruim, se você estivesse numa capela ou lá dentro do templo. Qual seria a sua reação se você entrasse e tivesse lá aquele cesto enorme de lixo ali na entrada do templo? Você ia reclamar com o pastor, mas reclame com o presbítero, As reclamações são para os presbíteros. Você ia reclamar, porque não faz parte da natureza do templo receber lixo. O que a Bíblia diz sobre o seu corpo, sobre a sua vida? Você é o templo do Espírito Santo. Entretanto, nós não temos o cuidado e entupimos o nosso corpo com lixo. Lixo que nós sabemos hoje, ou seja, alimento que tem o nome de alimento, mas que na verdade é lixo. Ou as pessoas com cigarro, com a bebida alcoólica consumida em excesso e tantas outras coisas que nós depositamos no nosso organismo, que é o templo do Espírito Santo. Nós precisamos mudar a nossa relação, a nossa visão da relação entre Deus e o corpo humano, Deus e isso que nós chamamos de dimensão material. Nós honramos a Deus com o cuidado que nós temos com o nosso corpo. Essa é a forma de glorificar a Deus e o apóstolo Paulo deixa isso muito claro em Coríntios. Então, é fundamental o movimento. Veja que informação estimulante. As pessoas ativas têm capacidade física maior e vivem 15 a 20 anos mais do que as pessoas sedentárias, independentemente de ter uma doença cardiovascular. São informações que estão andando o tempo todo, ou seja, você não precisa ser um atleta, pessoas ativas, ou seja, que cumprem os 150 minutos de atividade física semanais, tem essa média de vida maior. E o curioso, Reverendo, é que os atletas tipicamente têm vida menor. Porque você levantou um ponto importantíssimo, Oswaldo, que nós vivemos
de um lado a inatividade e do outro uma corpolatria, né, em que a atividade física ela é buscada, e nessa busca da atividade física para esculpir determinado corpo, muitas pessoas também se entopem com lixo. Vocês veem matérias aí de pessoas aparentemente saudáveis, né, que têm prejuízos no fígado, rins e outros por conta de coisas que consumiram para produzir aquela aparência. Quando nós pensamos no movimento, ou seja, é um movimento que levará a uma aparência satisfatória, mas, sobretudo, te levará a um bem-estar, a uma condição de bem-estar. Fugimos dos extremos que existem nos nossos dias. Então, o movimento aumenta a quantidade e aumenta a qualidade da vida. Ou seja, nós já sabemos que nós viveremos mais. Agora, a questão é que qualidade nós teremos na nossa vida. Se você seguir esse mapa, ou seja, colocar o movimento na sua vida, você terá, então, um aumento também da qualidade. E uma última informação também interessantíssima, eu vou ler lá, que aqui no computador está pequeno. Os exercícios têm inúmeros efeitos positivos para a saúde do corpo, principalmente do cérebro. Aqui começa a ligação com o pensamento. Tem um papel importante no mundo da epigenética. Simplificando, ou seja, o que é epigenética, quando você se exercita, literalmente exercita a sua configuração genética. Exercícios aeróbicos não apenas acionam os genes relacionados à longevidade, mas também influenciam um gene que tem o código BDNF, o hormônio do crescimento do cérebro. Constatou-se que exercícios aeróbicos revertem o declínio da memória nos idosos e até aumentam o surgimento de células no centro de memória. É um grande benefício, que tem um impacto na sua genética. Como eu estou introduzindo a aula com depoimento pessoal, quando eu comecei a praticar atividade física, a correr, eu usava os fones de ouvido. Depois abandonei o fone de ouvido porque eu comecei a perceber que o momento da atividade física, da corrida, produzia um estado mental de meditação e um fluxo de pensamentos, de ideias, que me beneficiavam muito, que me davam uma sensação de bem-estar muito grande. Eu não queria a perturbação da música ou de palestra ou de outro som. E é muito comum que nesse período no qual eu me exercito, uma série de ideias, de planos, de textos, de coisas acabem sendo construídas nesse período. Eu brinquei certa vez com um pastor dizendo que às vezes até o esboço do sermão está difícil, aí eu vou correr, Você vai dizer que precisa correr mais, viu, pastor? Não está sendo suficiente ainda, Mas o fato é o seguinte, que a atividade que nós julgamos que é uma atividade para os músculos, para o corpo, tem uma influência enorme sobre o cérebro, sobre a nossa produção, sobre a sua capacidade de pensar, sobre estabelecer ligações. E isso é uma questão química, é uma questão da oxigenação, da circulação do sangue no corpo. Esse é o benefício, e isso constatado pelas pesquisas científicas, e a capacidade de reverter o declínio da memória. Às vezes eu vejo as pessoas envelhecendo e considerando normal o esquecimento. Faz parte da velhice. Não. Você pode cultivar a sua memória, e você terá, por meio da atividade física, um benefício enorme no cultivo da sua memória. Então, isso me levaria, eu não queria fazer essas separações, mas vejam como, quando você faz uma atividade física, isso é profundamente espiritual. É profundamente espiritual.
seja, é uma forma de meditação, é uma forma também de oração, é uma forma de se ligar a Deus, é uma forma de pensar os problemas da comunidade, da família. Nós não podemos e não devemos separar o material do espiritual. O movimento é algo espiritual, ou seja, Deus nos criou com essa capacidade. Gente, quando alguém está na cadeira de rodas, quando está numa cama, e todos nós em algum momento ficamos incapacitados por conta de uma cirurgia, de algum tipo de enfermidade, né, num momento, que coisa terrível! Como você valoriza as atividades, nesse momento, as atividades mais banais, não é? De ficar em pé sozinho, não é? De caminhar até a cozinha, de cuidar da sua própria vida. E isso está ligado ao movimento, é a bênção que Deus nos deu da nossa capacidade de nos colocarmos em movimento. A incorporação dos hábitos, não é? E aqui eu dei o exemplo da corrida, mas é um movimento, por exemplo, subir as escadas e não utilizar o elevador. Utilize as escadas, faça disso um hábito. Se você anda de metrô, desça uma estação antes e caminhe um pouco mais. Ou pare o carro num lugar mais distante e vá a pé, né? Já não tem vaga para parar mesmo, né? Então você... mas tem uma série de pequenas ações no dia a dia que você pode incorporar que trarão um benefício extraordinário. Matricule-se numa academia, na ACM, não é, Marícia? Pode procurar a ACM, ou seja, você pode ir desde coisas mais estruturadas, ter o seu orientador, e é bom que você tenha, até atividades cotidianas que trarão um benefício enorme para a sua vida. Por fim, 40 razões para você se movimentar. Não vou ler as 40 aqui, mas tem 40 razões, mas certamente pode ultrapassar isso, né? Veja, você escolhe aquela que lhe apraz, não é? Que lhe motiva mais. Né? Que vão desde a melhora da aparência, a melhora da circulação, do sistema digestivo, ou seja, os benefícios são enormes. Agora, o que não é bom é ficar parado. Você precisa se movimentar, você precisa da atividade física para que você tenha uma vida de bem-estar, né? E para que você possa existir para os outros, né? Ajudando os outros e não trazendo para os outros mais dificuldades. Eu preciso parar por aqui, mas eu espero, né, você para falar das próximas etapas, né, que são as seguintes: alimento, pensamento e atitude. Nós vamos continuar então o nosso roteiro para chegarmos lá no X, onde está o tesouro, né, na próxima semana, no próximo domingo. Posso fazer? Sim, eu estou parando agora porque a gente tem 5 minutos para os comentários. Só primeiro ela aqui à frente, a Marina. Você pôs a atitude como a quarta etapa. Eu, pessoalmente, na minha experiência pessoal, eu vejo que a atitude está desde o início. Porque para eu fazer um movimento, decidir fazer aula de natação, eu tenho que mudar a minha mente e decidir fazer aquilo. E aí, alocar o tempo para aquilo, talvez a atitude, o alimento também, mudança de dieta, no que a gente pensa. Eu vejo que a atitude está em todas as etapas. Mas eu não sei o que o senhor vai falar. Não, essa ordem não essa ordem é meramente didática. Só porque a minha memória não é tão boa, então eu criei um mapa para memorizar. Mas essas 4 coisas, elas estão profundamente interligadas e são simultâneas, são concomitantes, né? Não há uma precedência de uma em relação à outra no tempo, né? Mas foi boa a lembrança por isso, né? O mapa é porque eu sei que vocês iam lembrar do mapa, né? Então, por isso que a ordem não começa diferente. Renê? Eu só queria fazer um comentário, assim, tudo que foi falado é 100% correto, aplausos e de alguma forma pratico, mas talvez não pouco, mas caminho muito. Sim. E bicicleta e esteira, outras coisas, mas só queria fazer um valendo.
conversar, por exemplo, Isso. não faz, Obrigado. nunca fez, e pretende, depois da sua aula de hoje, começar, hoje ainda ou amanhã, para fazer de uma forma gradativa. Isso. E, sobretudo, se tem mais de 40 anos, ele pode começar a correr, por exemplo, acima de 40 anos, sem uma avaliação cardiovascular, sem uma avaliação passo a passo. E, na dúvida, pelo menos caminhar passos firmes e fortes, pelo menos aí uma meia hora por dia, não oferece risco para ninguém, mas correr oferece Sim. para quem não está condicionado. Pode ter uma arritmia, pode infartar. Então, assim, como já foi dito na sua aula, não exagerar, mas sobretudo no começo, para quem não vai praticar, vai ter que fazer passo a passo, para não ter uma arritmia e morrer. Aí nas palmas e assim, irmão, a minha aula que levantou a cera já está no céu. Obrigado, Renê. Eu agradeço a intervenção e devo dizer que eu não quero ser acusado de exercício ilegal da medicina. Por isso essa ressalva é importante, né? Realmente... Eu não poderia ficar calado, porque eu sou professor de educação física, estudei muitos anos no SESI, estive numa seleção de handebol viajando pela Europa toda, vários países da Europa, e além de 30 anos como gerente do Banespa, eu fui muitos anos professor de educação física do SESI. Eu lecionei bastante e foi muito bom ele levantar a questão, porque é muito perigoso o exercício quando não é bem orientado. Tem que ser orientado. Não comece fazendo exercício sem ser orientado. O caminhar, sim, pode caminhar à vontade. Não sendo durante o dia com sol quente, tudo bem, pode caminhar. E se for correr, eu não sou muito amigo de corrida. Eu nunca aconselhei meus alunos a correrem, sair correndo sem um preparo necessário para que possa correr. Mas caminhar, pode caminhar tranquilamente, não tem problema nenhum. E eu gostei muito de tudo que o senhor disse, porque empata perfeitamente. E a nossa preocupação, eu não tenho aqui agora quem caminha, quem faz exercício corrido, mas nós já havíamos pensado em conversar com o senhor, para nós criarmos aqui na primeira igreja um grupo de pessoas para fazer exercício físico. Uma sociedade em que a gente pudesse fazer exercício físico com todos, Certo. as senhoras, os senhores, as pessoas de mais idade, para que a gente pudesse fazer não só um trabalho espiritual, mas um trabalho físico também, que é importante. Obrigado. Veja que a ênfase é um movimento, né? Você deverá escolher, e com esses cuidados já apontados, aquele movimento que corresponda melhor à sua personalidade, à sua condição física. E a ênfase é o movimento, né? Não a modalidade de movimento, né? Então essas ressalvas são importantes. Pode ser pintar a igreja, por exemplo. Também. O fato é, a lembrança do Oswaldo é importante pelo seguinte, né? Nós temos cada vez mais comodidades. E aparecem matérias, vez por outra. O ano passado, quando o Dieter deu a aula aqui falando sobre alimentação, ele lembrou isso, né? Nós gastávamos, por exemplo, para abrir o vidro do carro algumas calorias, né? Agora você tem um botão. Tudo vai sendo automatizado de tal modo que você fique cada vez mais sedentário. Então, coisas desde permanecer em pé. Permanecer em pé, você tem um benefício maior do que ficar sentado por períodos longos, né? Tem uma pessoa aí que faz sucesso na internet, eu não sei o nome, mas a chamada ficou gravada para mim, né? A chamada era o seguinte: vendi meu sofá. Então talvez melhor fosse tirar os bancos da igreja, né? Ficar como os ortodoxos, culto em pé, né? Já seria um benefício, já seria um movimento, né? Mas como eu quero que vocês voltem, eu não vou continuar com esse tipo de ideia, né? Obrigado, irmãos. Nós seguimos então na próxima semana. Obrigado.